Hoje eu vou falar sobre, é muito importante, acompanhamento dos resultados da sua equipe em tempo real através da gestão à vista. Então vamos lá, acompanhamento dos resultados da sua equipe. Eu costumo dizer que eu não cobro vendas da minha equipe, resultado de venda. Porque venda, resultado, é consequência da execução das outras ações anteriores. Então, se as etapas do processo de vendas forem bem executadas, a sua empresa vende muito. Se as etapas do processo de venda forem mal feitas, a sua empresa vende pouco. Então, nós não devemos cobrar resultado de venda da equipe. Não adianta nada você chegar lá, cobrar, dar bronca, dar uns porros, exigir, quero 2 vendas, quero 10 vendas hoje. Se a equipe não está sabendo fazer venda, você só botou mais pressão. O que você precisa é, número 1, ter mapeado as etapas do processo de venda. Número 2, ter treinado a sua equipe. Está gerenciando. Então, o que você tem que cobrar da tua equipe é a correta execução das etapas do processo de vendas. E aí, eu vou explicar, vou te dar alguns exemplos de como você acompanha, de como você monitora a produtividade das etapas do seu processo de vendas. Normalmente, quando eu chego numa empresa para fazer consultoria, mentoria, e eu procuro entender, primeiro, as etapas do processo de vendas. Número 2, como a gente mede essas etapas de venda. Número 3, os vendedores que lá existem na empresa, quem bate meta, quais são os indicadores de cada etapa dele. Quem não bate meta, quais são os indicadores de cada um? E aí eu já começo a entender quais são as boas práticas e quais são as métricas dos indicadores que, se bem analisados, a gente consegue perceber antes do mês chegar. Então, quando eu faço essa análise, eu já começo a analisar o grupo, né? Se o pessoal tem clareza nas etapas do processo de vendas, se tem clareza de quais indicadores medir, se tem clareza qual métrica faz bater meta, qual métrica faz não bater meta. Quando eu entendo isso, eu analiso a equipe toda, eu já sei se o resultado vai crescer, vai se manter e vai cair. Então, fazer o acompanhamento dos resultados, das etapas, que são os indicadores, é fundamental para você ter uma previsibilidade. Tem gente que fala, Sérgio, tem empresário, dono de pequena empresa, que fala, Sérgio, começa o mês já primeiro. Cara, a gente vai trabalhando. Eu só sei se o mês foi bom ou não, praticamente, lá no final do mês, que a gente fica, às vezes o mês não começou bem de venda, mas a gente fica na torcida, na esperança. Cara, essa pessoa é como se ela estivesse viajando em alto mar, sem bússola, vendado, sem olhar nada. A pessoa não sabe qual direção. E quando você passa a entender quais são as etapas do processo de vendas, quais são os indicadores, quais são as métricas, que são os resultados de cada indicador, você começa a perceber se as coisas vão ficar boas, se vão se manter ou se vão cair, ok? E quando eu falo de gestão à vista, o que quer dizer resultados disponíveis à vista? Quer dizer o seguinte, é você colocar os principais números individuais de toda a sua equipe à mostra, à vista, para todo mundo ver. E quando você coloca os resultados à mostra, é como se você parasse de esconder resultado ruim. Que tem muita gente na sua equipe que não executa bem as tarefas, mas ninguém sabe. Só você sabe, às vezes nem você sabe. Quando você coloca os resultados à vista, todos ficam expostos. É claro que quem tem resultado ruim não gosta disso não, mas quem tem resultado bom gosta, ok? E o importante é o seguinte, a pior coisa é você ter o resultado escondido, porque quando os resultados estão escondidos, quem tem resultado ruim tira uma moral de bonzão às vezes, não é cobrado pelo outro colega, e muitas vezes o dono da empresa não consegue chegar lá e cobrar, e chamar, orientar da forma correta. Eu costumo dizer que toda empresa tem que ter uma chapa quente. É como se fosse uma chapa de metal no piso da empresa toda. Uma chapa de metal e tu liga lá o fogo, esquenta, liga a energia. Todo mundo tem que ficar com o pé assim. Quem está em primeiro lugar de venda tem que ficar assim, meu Deus, cara, eu tenho que vender mais para ficar sempre em primeiro lugar. Eu costumo fazer o bullying do bem. O que é bullying do bem? Bullying do mal a gente já sabe, né? É horrível isso. Eu sofri muito bullying quando era criança e quase todo mundo sofreu muito bullying aí. Mas o que é o bullying? Então o bullying do mal é a pessoa focar no negativo, humilhar a outra. O que é o bullying do bem? O bullying do bem é você elogiar quem está tendo bons resultados. Você elogiar os comportamentos de quem tá tendo bom resultado. Que quando você elogia publicamente quem está bem,
essa pessoa se sente incrível. E você não elogia quem está mal, fica na tua, também não critica, em público não critica. Quem está mal, olha, pô, a pessoa está bem, caramba, quando eu tiver bom resultado, também vou ser elogiado na frente de todo mundo. E quem tem bom resultado vai ficar todo bom, pô, foi elogiado e tal, ok? Então vamos lá. Quem está em primeiro lugar, eu chego lá e falo, cara, quero conversar contigo. Nossa, parabéns, você está em primeiro lugar na semana, tal, ou na quinzena, ou no mês passado você fechou em primeiro lugar. Parabéns, nossa, que legal. Junto a um grupo você conseguiu se destacar e por enquanto você está, ou agora você está em primeiro lugar. Parabéns. Mas a gente sabe que quem chegar lá é difícil, mas é mais difícil é manter. Foi difícil você chegar em primeiro lugar. Você teve que se dedicar muito. Porém, agora você virou vidraça. Tá todo mundo atrás de você. Dá mole não, que a galera vai te atropelar. Aí eu chego para quem tá em segundo lugar. Não, posso trocar ideia contigo? Tá, oi, cara, parabéns. Você está entre os melhores, está em segundo lugar, né? Sim, cara, eu sei que chegar em segundo lugar, ou estar hoje em segundo lugar, não é fácil, requer. Foi necessária muita dedicação. Cara, mas eu tenho que te falar uma coisa. O que o fulano tem melhor do que você? Tem nada, tem sim, ele está em primeiro, você está em segundo. Cara, uma vez eu ouvi dizer, uma pessoa me contar, que o segundo lugar é o primeiro perdedor. Pô, olha que frase foda, né? O segundo lugar é o primeiro perdedor porque perdeu para o primeiro. Então, o segundo lugar é o primeiro perdedor. E além disso, se a empresa tivesse que ficar só com o vendedor, ia ficar com quem está em primeiro. Então, cara, eu acho que vocês têm perfis muito parecidos. Você não tinha que estar em segundo lugar, você tinha que estar empatado em primeiro ou em primeiro lugar. Cara, eu acredito que você pode ficar em primeiro lugar. Você pode fazer alguma coisa. O que você pode fazer a mais para você estar em primeiro lugar? Quer dizer, o cara que estava em primeiro lugar, ou a menina, a pessoa que estava em primeiro lugar, a gente deu aquela valorizada e falei, cara, não descansa que o pessoal está vindo atrás de você, acelera. Tu vai pro segundo e fala, você está em segundo lugar, o que outro tem melhor que você? O segundo lugar é o primeiro perdedor, cara, vai lá. Se você analisar a Copa do Mundo, Olimpíadas, campeonatos, muito falando de esporte, né? Geralmente a galera só lembra quem foi o primeiro lugar, quem foi o campeão. O vice-nego não lembra. Então, primeiro. Chega pro terceiro lugar e fala, oi, tudo bem? Então, cara, o que os outros dois têm a mais do que... Parabéns, você chegou aqui, tá entre os 3 melhores, mas o que os outros dois têm melhor do que você? Essas conversas são individuais. Chega para quem tá no meio do time, no meio, resultado mediano lá no meio, com o resultado lá no meio da equipe. Cara, tudo bem? Cara, eu quero conversar com você, cara, vim te ajudar. O que tá acontecendo? Aquela galera que tá lá na frente é muito melhor do que você? Eu acho que não é. O que tá acontecendo? Se você lembrar que a pessoa já teve um bom resultado no passado, lembra, você foi campeão do mês tal, ou você já fez a maior venda, ou a venda mais rápida, ou a maior quantidade de vendas. E vai pra galera que tá lá embaixo, chama. Quando você chama quem tá lá embaixo pra conversar, a pessoa já vem meio bolada, né? Achando que você vai brigar, vai mandar embora, vai dar esporro. E não adianta fazer isso, não adianta ameaçar. Chama, cara, eu quero trocar ideia contigo. Eu vi aqui os resultados, cara, você está muito baixo. O que está acontecendo? Está com algum problema pessoal? Posso te ajudar? Onde é que você acha que você está falhando? Só que para você ter essas conversas, você precisa de ter números. E para ter números, eu vou te explicar alguns pontos aqui. E muitas vezes, só o fato de você conversar da forma certa, você já dá uma aquecida na pessoa. E quando você trabalha com gestão à vista, com os números à vista, você gera motivação em quem está bem e gera autocobrança em todo mundo, geral. Porque quem está bem se sente, tá todo mundo vendo quanto eu tô, eu vou acelerar mais. Quem tá mal se sente, nossa, tá todo mundo vendo que eu tô mal. Tem que mudar isso aqui. Esses dias, não sei se você já viu, eu já vi várias vezes. Geralmente no final do ano aparece esse post eu já vi tanto no Facebook quanto no Instagram. Não sei se você já viu um postzinho nas redes sociais que aparece como se fosse a entrada de um bar. E um cartaz, né, foi escrito na folha de caderno com a caneta grossa, falando assim, olha, a lista de devedores do bar vai ser mostrada aqui no dia 20 de dezembro. Se não quiser que seu nome esteja aqui, venha conversar comigo. Quer dizer, tinha uma galera devendo lá o dono do bar e ele estava tendo dificuldade de cobrar dessa galera. Ele falou, dia 20 eu vou botar aqui na entrada do bar o nome dos caloteiros. Se você não quiser ficar com o nome aqui, corre para me pagar. Cara, eu imagino que a galera deve, vai dar mole pra galera ficar sacaneando. Fulano, tá devendo o bar. Nego parar no meio da rua, sumiu porque o dono do bar tá te esperando lá. Então isso é uma forma de ameaçar a gestão à vista. Vou botar o resultado aqui. Corre aqui para o seu nome não sair no listão de devedores. Eu vou te falar aqui 3 casos práticos. Eu vou falar sobre ranking por escrito. Vou falar de ranking em tempo real na boca de ferro,
dentro de uma loja grandona, peguei o microfone, atenção, quero parabenizar fulano que está em primeiro lugar, agradecemos ao Beltrano por ter ficado por o primeiro lugar durante um período, agora o campeão do momento é o fulano, e vou falar de uma planilha, eu vou mostrar para você aqui uma planilha que eu chamo de placar de vendas, onde você deixa exposto o resultado através da gestão à vista para que toda a equipe veja. Então, fica comigo que você vai gostar principalmente dessa planilha. Tem muita gente que fala, mas Sérgio, eu não sei como. Eu vou ensinar aqui, eu vou mostrar aqui algumas etapas e alguns indicadores que você pode medir. Eu vou mostrar como você analisar o resultado de um comparado com o resultado de outra pessoa. Beleza? Vamos falar agora sobre o passo a passo para você fazer um acompanhamento dos resultados da sua equipe. E o que eu vou falar agora, vou passar aqui agora para você uma abordagem conceitual, qual é o passo a passo, e já vou te mostrar na planilha. Isso vai te ajudar muito. Passo número 1, definir as etapas do seu processo de vendas. Então você tem que dividir o seu processo de venda em várias etapas. Segundo passo, você define os indicadores de cada etapa. Indicador quer dizer o que você vai medir de resultado em cada etapa. Então você tem que identificar e definir quais indicadores de cada etapa e quais indicadores de cada vendedor ou de cada colaborador seu. Você pode medir indicadores de profissionais, de funcionários de qualquer vaga, qualquer cargo que tiver na sua empresa, de qualquer área. Beleza? Então vamos falar aqui da sua equipe de vendas. Então, primeiro passo, define as etapas. Segundo passo, define os indicadores de cada etapa e de cada colaborador. Terceiro passo, busque fontes fidedignas de informação. Se você usa algum CRM, você pode tirar lá do seu CRM, você pode tirar de algum software que você utiliza na sua empresa, você pode trazer números de uma planilha, de um caderno, não importa. Você tem que definir e deixar claro para a sua equipe de que fonte você está tirando esses números. Quarto passo, você tem que atualizar periodicamente esse placar de vendas. Pode ser em tempo real, onde ele pode atualizar automaticamente. Por exemplo, se você tem uma loja, né, passou lá no caixa, fez o leitor lá do produto, o teu sistema já pode atualizar automaticamente. Então pode ser tempo real, que atualiza na hora, pode atualizar uma vez por dia, pode atualizar uma vez por semana. O grande segredo é, quanto mais rápido for a atualização, é mais fácil para você acompanhar a realidade. É igual as pessoas que analisam o relatório de vendas, os indicadores, quando o mês acaba. Quando o mês acaba já era, não consegue mais salvar o mês. O ideal é atualizar o mais rápido possível para analisar os números e ter tempo de fazer alguma mudança, de corrigir o rumo das coisas. Se deixar acabar, já era. Quinto passo, crie reuniões semanais de resultado. Eu tenho algumas empresas, nas minhas empresas ou empresas de clientes, que eu fazia reunião diariamente, reunião 2 vezes por semana, reunião 1 vez por semana. O ideal é 2 ou 1 vez por semana. Se você fizer de 15 em 15 dias, você quase não mais tem tempo de corrigir nada. Essa reunião de resultado, o objetivo dela é identificar se está indo bem, se está indo mal, se a equipe e a empresa estão indo bem ou mal, corrigir. Quem é da equipe que está indo bem para você entender o que eles estão acertando e replicar para outros? Ver quem está indo mal e ter tempo de corrigir? Então essas reuniões de resultado, na verdade, não é para analisar passado e reclamar. É analisar passado para corrigir presente. E aí, nesse quinto passo de reuniões semanais de resultado, né, você tem 2 grandes objetivos. O objetivo número 1 é identificar os melhores resultados, dar visibilidade pública, elogiar as pessoas com melhores resultados na frente de todo mundo e identificar, buscar isolar, mapear o que a pessoa fez para ter melhor resultado e dessa forma você treinar todos os outros com o que a pessoa que teve melhor resultado fez. Então, quem tem melhores resultados, você elogia em público, dá visibilidade ao público, entende o que ela está acertando e
multiplica para todos, treina todos. E a segunda parte é identificar quem está tendo o pior resultado. Quem está tendo resultados ruins, você não vai fazer cobrança pública, que vai deixar a pessoa com vergonha, ela vai se sentir ofendida, e quem está assistindo vai ficar com medo de, quando tiver resultado ruim, também ser humilhado por você. Mas quando você identifica quem está indo bem e quem está indo mal, quem está indo mal, você chama no privado. E aí, usando as coisas que eu vou mostrar aqui, a planilha que eu vou mostrar aqui, você consegue... Porque muitas vezes a pessoa não está errando tudo, mas ela está errando alguma coisa e aquela coisa está comprometendo o resultado dela todo. Então, quem está indo bem, você elogia em público, identifica o que ela está fazendo certo e multiplica para os outros, ensina para os outros. Quem está indo mal, você chama no privado, mostra essas informações, conversa, busca entender o que está acontecendo, problema familiar, problema de saúde, como é que a pessoa está, e ajuda a pessoa a entender onde ela está errando e treina essa pessoa para passar a fazer o que está fazendo, quem está tendo um bom resultado. E você consegue resgatar e recuperar essa pessoa, na maior parte dos casos. Beleza? Então vamos lá. Vamos te dar aqui, vou falar primeiro de ranking, tá? Eu disse que ia te dar alguns casos práticos aqui. O primeiro ranking, você vai falar, o mais simples é falar ranking de resultado. Nossa, eu já fiz vários. Por exemplo, desde que eu era supervisor de vendas na Mil Assistência Médica, acho que 1994, 95, nossa, a maioria de vocês nem era nascida ainda. Quando eu fui a primeira vez promovido a supervisor de vendas, eu pegava uma cartolina, na época, e depois eu passei a pegar aquela folha de isopor, sabe? E aí eu pegava, o nome da brincadeira era qual o seu carro, eu botava escrito qual o seu carro. Quem tava zerado, eu botava, aí eu pegava, imagina um papel, mais ou menos assim, ó. Qual o seu carro? Quem tava zerado, eu botava aqui, ó, tipo zero. Eu escrevia zerado. Aí eu escrevia aqui, carrinho de mão de pneu furado. Então quem tava zerado, começava o mês, primeiro dia útil, todo mundo com o nome aqui. Aí eu botava assim, zerado, carrinho de mão com pneu furado. O nome da brincadeira era qual o seu carro. Se a pessoa tivesse de 1 a 5 vendas, ela ia andar de Fusquinha velho. Eu escrevi aqui, Fusquinha velho. Aqui carrinho, aí eu escrevi aqui o nome do carro. Quem tinha de 6 a 10 vendas, sei lá, tinha um Chevette. Eu tive Chevette, eu tive Fusca, tive Chevette, quando era mais novo, né? Aí, sei lá, de 11 a 20 vendas, já era na época um Escort XR3, que era um carrão. Hoje, vamos falar em carro de hoje, né? Zerado, carrinho de mão com pneu furado, de uma... E aí vai depender, você pode escolher botar dinheiro, sei lá, de 0 a R$1.000, ou a R$10.000, ou de 0 a R$100. Pode ser número de clientes, número de proposta, número de contrato, número de vidas... Né? Depende aí da definição do seu negócio. De 1 a 5, Fusquinha velho. Depois pode ser um Paliozinho. Depois pode ser um Honda City. Depois pode ser Honda Civic, modelo novo. Depois pode ser um Lamborghini, uma Ferrari, um helicóptero, um avião a jato. Entendeu? Quanto vai aumentando a venda, você vai botando veículos melhores. E aí quando você põe essa tabela, o nome vai melhorando os veículos. Qual carro, né? Qual carro que você... A última vez que eu fiz foi qual carro que você vai pro rolê? De carrinho de mão, Fusquinha, Palio, Honda, não sei o que, Ferrari. E aí, começo do mês, botava todo mundo aqui. E quando a venda ia acontecendo, e botava um quadro na parede. E a venda ia acontecendo, aí você pegava o mais simples, pegava uma cartolina, botava o nome da pessoa num papelzinho e botava um durex. E ia só colando. A pessoa podia mudar o nome. O nome da pessoa, ela ia vendendo, o nome dela ia passando para os outros. E quando nós fizemos isso, eu não mais falava de venda. Eu passava a falar, e aí fulano, o pessoal, pô Sérgio, quero conversar com você. Eu falei, cara, me diga o seguinte, qual carro você tá andando? Eu só falo de quem tá andando de Honda pra lá, Ferrari pra lá. Brinca, pô Sérgio, eu tô no Fusquinha, fala comigo aí. Beleza, cara, como é que eu posso te ajudar? Então é uma brincadeira. E aí a equipe incorporava essa brincadeira. Quando alguém ia falar com o outro, falou, ô meu irmão, tu tá no Fusquinha, meu irmão, pô, tô andando de helicóptero. Então é uma forma de criar uma brincadeira. E isso estimula muito. Eu já consegui dobrar ou triplicar
resultado de algumas empresas fazendo isso, ok? Então esse é um ranking, só que você pode botar o ranking na parede. Se a tua equipe está na rua, você pode criar um ranking pelo WhatsApp. Já fiz muito isso. Como é que funciona? Você combina todo dia de manhã, alguém analisa lá os resultados, a sua equipe está espalhada na rua, tal, trabalhando, e aí você manda, ranking do dia. Aí você coloca em cima quem tem melhor resultado, aí vem caindo, o último é quem tem menor resultado. Aí você coloca primeiro o nome do vendedor, e aí você coloca o critério que você achar que deve. Ou faturamento, ou venda, ou quantidade de clientes, ou percentual da meta batida. E aí vem primeiro, segundo, terceiro, quarto e tal. Cara, isso a galera quando recebe isso, é puto. E aí você faz aquele bullying do bem que eu falei aqui. Liga pra quem tá em primeiro lugar. Cara, parabéns, mas cuidado que eu tô sabendo que a galera tá vindo atrás de você. Vão te atropelar. Liga pro segundo. Pô, cara, o que o outro tem que você não tem? Você tinha que estar em primeiro. Liga pra quem tá mais ou menos. Cara, o que tá acontecendo, brother? Tem seu ranking. Então você pode fazer pelo WhatsApp, botar na parede em algum lugar para você mexer com as pessoas. Aí eu vou te dar um segundo exemplo do Boca de Ferro. Uma vez eu fiz uma consultoria para uma rede de lojas. O Lúcio, que é o dono, um cara incrível, nossa, eu conheci através de um outro amigo, o Shirleyson Kaiser, não sei se você conhece, muita gente conhece. O Shirleyson Kaiser é amigo desse cara. Estava no evento do Kaiser, o cara conversando com o Kaiser que precisava aumentar as vendas. Ele, você tem que contratar o Dr. Vendas. E o Kaiser falou, contrata o Dr. Vendas. Se não der resultado para você, eu devolvo você do meu dinheiro, o que você pagou na consultoria. Olha que confiança o Kaiser. Kaiser sempre foi muito abundante. Se você não conhece, é só pesquisar Shirleyson Kaiser, que você vai saber. O cara é incrível, merece ser seguido aí nas redes sociais. Aí ele me contratou para fazer consultoria numa empresa, numa rede nova dele. Só que quando eu cheguei em Rondônia, ele falou, não, você vai para outra. Aí eu fui pro Acre. De Rondônia, pegamos lá o carro, fomos pro Acre. Numa rede grande que ele tem, de lojas muito grandes. E aí quando eu cheguei conversando, só tô contando isso, né? Ele já falou isso em público, então não tem nenhum problema em contar. Quando eu cheguei, eu perguntei na loja enorme, linda. Eu perguntei ao gerente, oi, falando, tudo bem? Cara, qual a sua meta? Ele, tenho não. Cheguei pro vendedor, qual a sua meta? Tem que ir lá ver. Cheguei pro outro, qual o percentual? Ninguém tinha número. Eu falei, cara, tem uma oportunidade aí. Eu lembro que nessa vez, a venda da loja estava em 400 mil reais. Eu cheguei lá, acho que no dia 23. Cheguei no final do mês. Eu ia passar 2 ou 3 dias lá. E aí, a média era 400 mil. Então, se continuasse o mês, no ritmo que estava, a venda média por dia bateria lá os 400 mil. Falei, cara, vamos acelerar. Falei, vamos fazer um desafio. Falei, vamos, se eles dobrarem a venda, mas dobrar a venda em uma semana? Falei, dá para dobrar, cara. Pelo que eu vi, eles tinham uma oportunidade muito grande que não estava utilizando. E aí nós criamos um ranking de vendas e criamos equipe, não lembro o nome, tipo equipe ouro e equipe prata. Equipe ouro é os 3 maiores, equipe prata o restante da galera. A loja batendo 800 mil de faturamento, esse mês, até o final do mês, nós vamos fazer o seguinte. A equipe ouro vai ganhar um bônus de tantos reais. Sei lá, R$1.000 cada um. E a equipe prata vai ganhar um bônus de R$200. Se bater os 800, é muito. Eu falei, cara, deixa rolar. E aí eu passei eu fiquei 2 dias dentro dessa loja. Aí no terceiro eu fui para outra loja. E aí passei a pegar o relatório de faturamento. Aí fiz uma reunião de manhã. Avisei todo mundo, todos os vendedores, antes da loja abrir, qual era a regra, qual era o resultado. Eu falei, olha, se acabar, a campanha vai começar agora, mas se ela estivesse acabando, os 3 primeiros que ganhariam R$1.000 é você, você e você. Todos os outros ganhariam só R$200. E se não batesse a meta, ninguém ganhava dinheiro. Cara, a galera ficou doido. Aí foi pro trabalho. Aí eu fiquei com o ranking na mão, o ranking antigo, né? Do período passado, o ranking do mês, antes de começar essa campanha. E aí o pessoal começou a vender. Todas as vezes que alguém fazia uma quantidade de vendas dentro da loja e o ranking mudava de posição, eu pegava a boca de ferro, sabe, o microfone, uma loja grande, tinha aquele sistema de som, atenção equipe, e os clientes ouvindo, mas ninguém conseguia entender. Atenção equipe, quero parabenizar o Joãozinho, que saiu do 4º para o 3º lugar. Parabéns, Joãozinho. Nossa, aquilo dava um gás. Aí toda hora vinha cara, que lugar eu tô? Aí eu mostrava, tá no lugar tanto. Quanto falta para eu passar alguém ou para alguém me atropelar? Cara, a galera ficou numa vibração. E aí no final, atenção. Aí quando dando horário do almoço, vamos atualizar todo mundo aqui. Eu atualizei. Então criou uma competição. Foi uma verdadeira videogame ao vivo. Foi uma gamificação de um ranking de vendas.
No primeiro dia já deram um porradão, no segundo dia já deram um porradão, no terceiro dia deram um porradão. Ah, eu lembrei de uma coisa. O empresário achava que dobrar era muito. Falei, cara, não é muito, dá para dobrar. Pelo que eu vi, o pessoal estava muito tranquilo, sem pressão. E vamos botar uma meta maior para 1 milhão. Se o pessoal bater 1 milhão, mas não vai bater, Serginho. Falei, calma, pô, confia em mim. Deixa eu trabalhar, pô. Tu me contratou. Deixa eu trabalhar, o empresário muito legal. Falei, beleza. Aí você bateu 1 milhão. Falei, aí você, em vez de bater 1.000, os 3 primeiros, equipe ouro, em vez de pagar 1.000, tu paga 2.000 de bônus. E a galera da equipe prata, em vez de 200, você paga 400. Ele, fechado. Cara, o bicho pegou, o pessoal não parava. Quando eu saí de lá no terceiro dia, o pessoal já, no final do segundo dia, ou no começo do terceiro dia, lá no Acre, o pessoal já estava muito acelerado. Ah, não, perdão, eu fui para a empresa de Rondônia, mas nós também nós fomos para a empresa do Amazonas, não foi o Acre, não. Pô, não dá para pular, eu acho que do Rondônia para o Acre, falei besteira. Então, de Rondônia para o Amazonas. E fui acompanhando. Eu sei que quando fechou o mês, o empresário me ligou todo animado. A gente conseguiu fechar em 1.200.000. Ele saiu de uma previsibilidade, se eu não me engano, em torno de 400 mil reais, 400 ou 450, e bateram 1,5 milhão. E eu comecei a ação no dia 23, 24. Em uma semana, a gente virou completamente. Eu acho que quase triplicou o faturamento. Porque a gente colocou ranking. Então, falei de ranking pregado na parede, falei do WhatsApp, falei agora do Boca de Ferro. Também eu ficava o dia inteiro narrando lá e a galera ficava doida. E eu vou mostrar para você agora uma planilha. Só que no ranking e no Boca de Ferro que eu falei agora, eu falei sobre resultado final de venda. Durante o mês, todo dia, né? De tempo real a gente ia mudando. Ou no WhatsApp uma vez por dia, ou no Boca de Ferro, toda hora eu ia mudando. E eu vou falar para você agora, vou mostrar para você uma planilha incrível. Olha só, vou compartilhar com você. Você vai ver a minha tela aqui agora, olha só. Vamos lá. Essa aqui é um modelo do que eu chamo de placar de vendas. Esse é um exemplo. Eu já criei dezenas de modelos para dezenas de empresas. Mas esse é o modelo. Olha só aqui. Primeiro ponto, olha aqui. Vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3, vendedor 4, vendedor 5. Aqui eu vou ter uma média e aqui eu vou ter o resultado total, beleza? Aqui são as etapas. Então, neste modelo que eu vou usar aqui, eu vou dar um modelo específico para quem tem um empresário que tem uma equipe que trabalha vendendo no telefone, ok? Então, esse é o modelo para quem vende no telefone. Mas você pode criar um modelo também para quem tem loja. Para você ter ideia, eu venho desenvolvendo tantos projetos de placar de vendas como esse, que a partir de agora eu vou começar a incluir esses modelos nos meus treinamentos, ou disponibilizar para os alunos, para os mentorados dos meus treinamentos. Ok? Eu vou criar essas planilhas para eles. Então vamos lá. Então o primeiro ponto aqui, eu vou marcando aqui para você. A primeira etapa, lembrando, este exemplo é para quem tem uma equipe que trabalha com venda por telefone, mas pode servir, você pode adaptar para qualquer modelo de negócio. Então, o que é lead? Lead, para quem não sabe, representa um potencial cliente que deixou nome e telefone para você poder fazer contato. Então, aqui, exemplo número 1, etapa 1, são os leads que você gerou para a sua equipe ligar e vender, ou que a própria equipe, depende do seu modelo de negócio, ela ligou ou ela abordou, ok? Então, exemplo número 1. Leads recebidos. Etapa número 2. Leads atendidos. O seu vendedor conseguiu, entrou em contato com o cliente. A terceira etapa são leads abandonados. Você gerou para a tua equipe e a tua equipe não conseguiu falar por alguma razão. Etapa 4. Ligações realizadas. O que eu chamo de ligação realizada? Quando a equipe ligou para a pessoa, mas ou deu fora de área, ou deu ocupado, ou chamou e ninguém atendeu, ou deu caixa postal, ou o cliente falou, me liga depois, não posso falar agora. Etapa 5, ligações faladas, eu chamo quando o vendedor conseguiu falar com o cliente pelo menos 1 minuto. Ligação de venda, etapa 6, quando o vendedor conseguiu falar com o cliente e apresentar o seu script de vendas. Conseguiu explicar lá o que quer. Estou te ligando por causa disso. Ou estou te retornando por causa disso. E conseguiu apresentar a sua venda. Etapa número 7, aí depende do modelo de negócio, Se teve ou a proposta encaminhada
se mandou uma proposta para o cliente analisar e mostrar para o sócio, para a sócia, ou se é o link de pagamento, ou se é o Pix, ok? Proposta encaminhada quando já envia alguma coisa para fechar. E etapa 8 é quantidade de venda realizada. Beleza? Então aqui eu estou apresentando 8 etapas do processo de vendas. E aqui são algumas análises que nós vamos fazer, eu vou botar em cores diferentes. Aqui a quantidade de venda em dinheiro. Aqui o ticket médio. O que é ticket médio? Ticket médio é você dividir a linha 9 pela linha 8. É dividir qual a quantidade de faturamento em dinheiro pela quantidade de vendas. Eu já vou dar exemplos reais aqui. Aqui, taxa de conversão, linha 8 dividido pela linha 1. É você pegar a quantidade de vendas e dividir por quantidade de lead recebido. Então eu estou analisando a conversão de quantas vendas são realizadas pela quantidade de lead recebido. Aqui eu vou dar uma outra análise. Essa outra análise aqui agora é linha 8 pela linha 6, já é analisando a quantidade de vendas baseada em ligações de venda. Quantas vendas aconteceram quando o vendedor conseguiu realmente apresentar lá, fazer uma ligação de venda, explicar. Uma outra análise de taxa de conversão aqui também. É você analisar a linha 8 pela linha 7, que é quantidade de vendas em comparação com propostas encaminhadas para o cliente. E tem uma última linha aqui, tem várias outras, eu estou sugerindo algumas. É quando você analisa taxa de abandono, linha 3, que é essa aqui, por linha 1, que é essa aqui, ok? Aí eu vou dar alguns exemplos, eu coloquei alguns exemplos de alguns vendedores aqui. Vamos pro placar de venda, vamos aqui, eu fiz alguns comentários. Vamos pro primeiro aqui, olha só, vamos dar um exemplo aqui do vendedor 1. Esse vendedor 1, ele recebeu 100 leads, conseguiu falar ligou, conseguiu comunicação com 80, não conseguiu com 20. Ou os clientes não atenderam ou ele não ligou. Que um grande problema, por exemplo, tá vendo aqui, ligações realizadas? Eu tô dizendo aqui que esse cara, o vendedor 1 fez 240 ligações comparando para 80 leads que ligou. Por que quer dizer isso? Que muitas vezes o cliente não atende na primeira ligação. Você liga, tá ocupado. Aí você tem que ligar uma segunda vez, chama, ninguém atendeu. Tem vendedores que só querem ligar uma vez. Se o cliente não atender, ele acha que o lead é ruim, que não vai vender. E tá errado. Historicamente, eu tenho alguns clientes que dependeram do modelo de negócio, que ele consegue falar com o cliente depois de 2 ligações, ou de 3, ou de 4. Eu estou analisando aqui, tipo, uma semana fechada. A quantidade de lead que entrou e tudo que aconteceu naquela semana. Você pode ter uma análise dessa por dia, por semana, por quinzena, por mês, por ano. Digamos que isso aqui foi uma semana. Então, ele recebeu 100 leads e só conseguiu falar com 80. E para falar com esses 80, ele teve que fazer 240 ligações. Ok? Dessas 240 ligações, ele conseguiu, que ele tentou, né? Ele conseguiu falar com 60. Desses 60... ele conseguiu fazer uma abordagem de venda para 20. Desses 20, ele conseguiu encaminhar o cliente. 5 clientes aceitaram que ele encaminhasse uma proposta. E dessas 5, ele vendeu para 2. Ele fez 2 vendas. Então é como se esse aqui fosse o histórico do trabalho do vendedor número 1. Só que, ok, beleza, você sabe. Só que o que fazer com essas informações? Agora a gente começa a trabalhar. Olha só. Vamos lá. Esse vendedor 1... digamos que ele conseguiu vender para 2 clientes. Isso gerou R$2.000 em vendas. Então, por exemplo, que eu criei aqui, ele vendeu R$2.000. Ok? Vamos lá. Qual foi o ticket médio desse vendedor? Cara, se eu pegar aqui, linha 9 por linha 8, se eu pegar R$2.000 dividido por 2 vendas, quer dizer que o preço médio que o cliente pagou foi R$1.000. Se eu analisar a taxa de conversão, ele conseguiu vender... linha 8 para linha 1. Linha 8, quantidade de venda com linha 1. Isso quer dizer que dos 100 leads que ele recebeu, ele conseguiu vender para 2. Então isso dá uma taxa de conversão de 2%. Se eu analisar linha 8 por linha 6, quantidade de venda por ligação de venda, quer dizer que todas as vezes que ele conseguiu, analisando as vezes que ele conseguiu ligar
e conversar, fazer a apresentação de vendas, ele consegue converter 10%, ele conseguiu converter em vendas 10% das ligações que ele conseguiu fazer a apresentação de vendas. Só que se analisar taxa de conversão linha 8 pela linha 7, quer dizer o seguinte, esses 40% representa que ele encaminhou a proposta para 5 clientes. Claro, ligou, ele fez a apresentação de vendas ou por telefone ou em vídeo, que também pode ser feito, ou presencial, marcou e foi lá presencialmente. De 5 ele vendeu para 2, 40%. Se ele tivesse de 5 propostas vendido para 5, tem uma fórmula aqui. Ele teria vendido para 100%. Mas não foi, ele vendeu para 40%. Qual foi a taxa de abandono dele? A taxa de abandono quer dizer que dos 100 leads que ele recebeu lá em cima, 20 ele não conseguiu contato. E aí esse aqui é o histórico do vendedor 1. Aí tem gente que fala, Sérgio, mas esse resultado é bom ou ruim? Eu falei, não sei. A vantagem de nós termos várias pessoas na equipe é que a gente consegue comparar cada indicador desse. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Olha o caso do vendedor 2. Cara, olha aqui, ele só ligou para 61 pessoas. Eu botei em vermelho, porque ficou ruim, olha. Ele só recebeu 61, ou se for uma empresa que liga, ele só ligou só fez 61 ligações. Das 61, ele falou com 43, 18 está abandonado, fez 86 ligações. Se você pegar aqui 86 comparando com 43, ele só ligou 2 vezes em média. Se você pegar o vendedor 1, ele ligou 240 para 80, ele fez 3 ligações em média. Então o vendedor 2 desistiu do cliente mais rápido, ele falou menos, porque ele só conseguiu falar com 15. E de 15, ele conseguiu fazer uma ligação de venda com 5, encaminhou uma proposta e não vendeu nada. Aí tem gente que fala, mas ele não vendeu nada. Cara, mas o problema não é não ter vendido nada, ele vendeu nada porque ele ligou menos, ligou para menos pessoas, ligou menos quantidade, teve uma taxa de abandono de 29,51 acima do vendedor 1. E agora, quer ver uma outra comparação? Vamos ver o vendedor 3. O vendedor 3 aqui é filé, olha o resultado desse cara. Falou com 110 pessoas, atendeu 91, cara, o maior índice, abandonou apenas, não conseguiu falar, tem apenas 19 leads abandonados, 273 ligações, falou com 80, mandou das 80, conseguiu convencer o cliente a ouvir a apresentação, fez a apresentação de venda para 40, conseguiu encaminhar 12 propostas, fez 8 vendas. Quanto foi a venda? Se somar todas as 8 vendas, deu R$ 8.800. Isso quer dizer que o ticket médio dele é R$ 1.100, maior do que o vendedor 1. Taxa de conversão de linha 8 com linha 1. Taxa de conversão, quantidade de venda versus lead recebido. Cara, ele converteu 7,27, muito melhor do que o vendedor 1. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que o script dele foi melhor, ele ligou mais vezes, foi mais dedicado, está mais preparado. A taxa de conversão dele, linha 8 comparado com linha 6, que é quantidade de venda com ligação de venda, quando ele pegou, além de ter ligado muito mais, quando ele pegou um cliente com mais chance de compra, ele prendeu o cliente. Ele conseguiu vender para 25% dos clientes que ele conseguiu fazer uma apresentação de venda. Taxa de conversão, proposta encaminhada para quantidade de venda. Cara, ele vendeu para 66%, ele mandou a proposta para 12 e vendeu para 8. Então, as taxas dele são as maiores, comparando com os outros, e a taxa de abandono dele é menor. Ele tentou falar mais vezes com a pessoa. Agora, analisando o vendedor 4, estou dando exemplos bem diferentes. Cara, só falou com 30 pessoas. Se a distribuição de lead é feita pela empresa, a empresa gera o lead, se o combinado é que seja a mesma quantidade para cada um, tem um erro na distribuição do lead. Mas, se é o vendedor que vai buscar fazer contato, ele fez contato com menos pessoas. Só com 30, cara, comparando aqui é o que menos fez. Conseguiu falar só com 1/3. 20 abandonados. Ligou para 10, falou com 2, ninguém deixou ele desenvolver a apresentação de venda, não encaminhou proposta nenhuma, não vendeu nada. E olha só, cara, isso aqui em vermelhinho, a taxa de abandono dele foi de 66%. Quem menos conseguiu falar com o cliente, quem fala menos vende menos. E tem um exemplo aqui, cara, esse exemplo do vendedor 5 é um exemplo incrível, representa um ex-vendedor meu. Eu descobri que eu tive esse vendedor. Eu expliquei lá para ele as etapas. Ele, não, pode deixar.
Aí no período, digamos, ele teve 98 leads que ele falou. Se você analisar, 98 está na média dos melhores aqui. Ó, a média dos 5 é 80, ele conseguiu falar com 98. Ele disse, né, nos relatórios que a gente tem lá, eu tirei esses números dos relatórios, ele preenchendo lá, ele disse que ele falou com 97. Nossa, ele falou com quase todo mundo, só teve um lead que não conseguiu. Isso aqui cria uma tendência que o resultado desse cara vai ser incrível. Incrível. A média da galera é falar com 64, dele é 97. A média de abandono é 16, o dele é 1. Quando eu puxei o relatório de ligações realizadas, cara, 350. Mais de 3 vezes, em torno de 3,5 cada tentativa para cada pessoa. A média era 192. Se eu estivesse analisando até aqui, falei, cara, esse cara ia vender o dobro de todo mundo. Ligações faladas, 90, mais do que todo mundo. A média era 40. Eu falei, cara, esse cara vai arrebentar. Só que ligação de venda, ele informou lá que só tinha 10. Eu falei, pô, só 10? Quem vendeu mais estava em 40, que é o vendedor 3. Quem estava indo lá vendendo, o vendedor 1 com 20, com 10 deu problema. Só que quando eu vi no sistema proposta enviada, 2 e uma venda. Se eu analisasse só proposta enviada e venda realizada, isso quer dizer que ele tinha uma taxa de conversão de 50%, tá aqui, ó, 50%. Cara, um resultado legal. Só que analisando os outros números, tinha uma incongruência aqui. Como é que esse cara recebe a média dos leads de quem está vendendo? Fala acima do normal? Liga mais do que todo mundo e faz uma venda. Ó, a taxa de conversão, venda versus lead recebido, 1,2%. Muito abaixo de 7,27% e muito abaixo de 2%. Conversão, venda versus ligação de venda, estava em 10%, igual do primeiro vendedor. A taxa de conversão, 50%, um pouco abaixo do vendedor 3 e acima do vendedor. Eu falei, cara, a taxa de abandono, 1%, ele só não conseguiu falar com 1%, que é a menor de todos. Mas o resultado desse cara estava incongruente, não estava combinando. E eu comecei a pesquisar, não tem lógica. Foi quando eu descobri que esse vendedor, absurdamente, querendo ficar bem na fita, ele ligava ao cliente, ele ligava, dava... Olha só, coisa absurda, não tem lógica. O cara era surtado, eu não sabia. Ele deixava tocar 3 vezes o telefone do cliente e desligava. Ele fingia que ligava. Ele passava o dia fingindo que ligava. Ficava inseguro, não estudava o script e estava mentindo para mim. Que quem faz essa quantidade de ligações, consegue falar com quase todos os leads e não faz só essa venda. Então isso aqui, esses números aqui eram mentira. Peguei a mentira de um vendedor porque eu passei a analisar o resultado dele. E aqui eu tenho a média e aqui eu tenho um total. Então perceba que quando eu tenho as etapas do processo de venda bem feitos e quando acompanho, eu consigo identificar quem está errando e quem está fazendo certo, aqui foi o caso do vendedor 3 que está sendo o melhor. O que eu faria nesse caso do vendedor 3? Eu vou identificar o que é que ele faz em cada etapa aqui, quais são os grandes acertos que ele está tendo, e depois que eu entender os pontos, tipo, o que ele fala quando ele faz a primeira ligação. Primeiro aqui, como ele organiza o dia dele para poder falar com mais pessoas, para fazer mais ligações. O que ele fala no começo de uma ligação para que a pessoa aceite falar com ele. O que ele fala na ligação de venda para o cliente aceitar receber uma proposta. Como que ele fala, ele manda a proposta, se compromete a ligar de novo, não liga, ele explica. Eu tenho que decifrar o que esse cara está fazendo para conseguir replicar para os outros. Então esse tipo de controle, esse monitoramento me permite identificar os acertos e multiplicar para todo mundo, explicar para todo mundo acertar também e conseguir identificar aonde estão os erros. Quem está tendo uma ligação início, quem está ligando pouco, quem está ligando e não está conseguindo manter o cliente na linha, quem é que está ligando e não está conseguindo manter o cliente fazer a apresentação de vendas, quem está ligando e não está conseguindo ter o ok do cliente para enviar uma proposta, quem está enviando proposta e não vende depois, quem manda muita proposta e vende pouco, tem a chance de mandar a proposta e não criar um compromisso de uma segunda ligação, não definir uma agenda para a segunda ligação, ou então
faz uma ligação rápida, tem um script ruim, o cliente aceita receber uma proposta para poder calar a boca do vendedor. Então esse tipo de controle ajuda muito você. Bem, espero que você tenha gostado. Eu falei sobre como acompanhar os resultados da sua equipe, como acompanhar os indicadores de resultado da sua equipe. E falei sobre ranking e falei sobre placar de vendas. Esse é um modelo que eu utilizo muito. Deixa um comentário, digita aqui qual a sua maior dificuldade, que tipo de ajuda eu posso te dar. Digita aqui para mim. E claro, compartilha. Se você conhece algum empresário, dono de uma pequena empresa que trabalha sozinho, que tem equipe pequena, que está precisando de ajuda para aumentar as vendas, compartilha esse vídeo, faz a corrente do bem, ajuda essas pessoas. Aqui a minha missão é ajudar você a transformar a sua pequena empresa num sonho grande, para que você possa ter toda a vida que você merece, que você possa proporcionar o conforto para a sua família que eles merecem, que possa você ter muito orgulho de ser empresário. Eu quero ajudar você a ter uma empresa lucrativa, a realizar um sonho grande. Beleza? Um grande abraço